Depois a gente vai ler o versículo 13 e o 14. Eu quero falar, seja o guardião de sua casa, seja o guardião da sua família. Nessa temática de família, durante todo esse ano, você vai estar ouvindo algumas coisas a respeito disso e vai ser muito edificante, né? Muito edificante. Neemias, capítulo 4, versículo 1 ao 6. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Aí Neemias vai fazer uma oração aqui, o versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dai-nos por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Versículo 6. Porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Versículo 13 e o 14. Então pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos. E pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Versículo 14. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais. Lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Diga amém. Que essa palavra possa ser aplicada no nosso coração. Eu quero falar hoje sobre isso. Seja o guardião da sua casa, da sua família. Esse contexto aqui traz de quando o povo está saindo do cativeiro babilônico. E agora, depois de 70 anos, eles estão restaurando, e aí vem Zorobabel, Esdras, Neemias. São os restauradores do que estava em ruína, Jerusalém, os seus muros, os seus portões. Que lições nós podemos tirar aqui com essa história de Neemias, voltando aqui para a família, né, em especial a família? Se a família é o maior patrimônio, né, o que nós precisamos fazer para resistir o ataque do inimigo das nossas almas contra a família? Irmãos, porque tudo começa na família e termina na família. Se a família está bem, tudo vai bem. Se a família está mal, na igreja vai dar errado, aonde no seu trabalho vai afundar. Mas se a família está bem, tudo vai bem. Então tudo começa na família e termina na família. Por isso que essa ideia que o maior patrimônio que um homem e uma mulher pode ter é a sua família. Agora, eu aprendo também, Paulo escrevendo a igreja de Éfeso, em Efésios 5:32, ele vai comparar o casamento como a igreja e Cristo, o casamento entre Cristo e a igreja. É de tamanha profundidade o que Paulo revela, que ele compara que Cristo, assim como ele amou e se doou à igreja, assim deve ser o marido para com a mulher. E a mulher no seu ato de cumprir a missão do marido, na sua submissão. Então você percebe que dentro dessa profundidade, você percebe que há um mistério muito grande em relação a isso. Agora, o que é que a gente vê no contexto do dia a dia de um casamento, de um relacionamento, de um matrimônio, de uma construção de uma família? Que com o passar do tempo, o casal ele se percebe que se torna mais difícil, os anos vão se passando, se torna mais difícil porque você vai descobrindo quem é aquela pessoa, as suas manias, suas maneiras de ser. Eu sempre falo que casamento são dois mundos, são duas cabeças, né? Muitas vezes são crenças diferentes, culturas diferentes, geografias diferentes, né? Eu vim lá do interior, então tem um jeito de ser totalmente diferente de Érica, que veio aqui já da capital, de Olinda. Então há um contexto diferente, né? Então, há um contexto diferente. Então, vez por outra, você vai descobrindo coisa do seu cônjuge, que isso é bem natural. Só que eu aprendo que qual é o maior problema dentro de um relacionamento conjugal? É que quando um casal, tanto o homem como a mulher,
ele tenta mudar a maneira um do outro, não consegue, cria problema. Nós não temos o poder de mudar as pessoas. Quem muda as pessoas é Deus. Só que aí as pessoas querem fazer isso. E com essa consequência, se gera uma frustração. E isso vai gerando dentro do contexto. Porque muitas das vezes falta essa maturidade. O pastor José Gonçalves disse que casamento é uma construção, porque ele não vem pronto, então você acaba descobrindo muitas coisas. Por isso que tem que ter o namoro, o período do namoro, do noivado, que já é um compromisso daquilo que você já está juntando lá os seus trapos, comprando o fogão, a geladeira, a cama, as coisas pequenas, porque você entende que é o enxoval, porque você entende que é aquela pessoa que vai casar, e aí os dois vão juntando e comprando até ter o seu lugarzinho. Então, todas essas fases de um relacionamento até chegar ao casamento, elas são fundamentais. Agora, escute uma coisa. Dentro do relacionamento, quando você surge essas frustrações, você vai se deparar muitas vezes com casais tristes, de uma tristeza profunda, arrependidos de ter casado com aquela pessoa. O humor daquelas pessoas também muda com o passar do tempo. Algumas se revoltam de tamanho tal, e depois você vai perceber que é uma grande decepção. Ou seja, aquela velha frase assim, eu não deveria ter casado com você. A gente atende pessoas e a gente ouve algumas histórias, e aí esse pastor não deveria ter casado com fulano. Só que a gente tem que ter esse tempo, tem que aprender, conviver com as pessoas. As pessoas são diferentes, todos nós somos diferentes. Mas se alguma coisa atraiu, fez com que aquela pessoa casasse, por isso que casamento é muito sério. Casamento você tem que levar a sério. Casamento não é algo que você vai ficar ali para ver se vai dar certo. Não. Casamento, o ideal de Deus é que você case e vá até a eternidade. Esse é o ideal de Deus. Isso é o que Deus planeja para o casamento. Por isso que o texto sagrado é assim, aquilo que Deus uniu, não separe o quê? Então, aquilo que Deus une. Aquilo que Deus une, não separe o homem. O homem não pode tomar. Agora, resta saber o seguinte, foi Deus que uniu ou foi a sua paixão? Foi a sua cobiça? Foi o seu desejo? Porque muitas vezes as pessoas tomam as suas iniciativas e não consultam a Deus, não esperam em Deus, tomam pelos seus impulsos, e aí vai empurrando com a barriga esse relacionamento, vai sofrendo um, vai sofrendo o outro, e na verdade nenhum é feliz. Sem falar da questão de dar satisfação à sociedade. Uma vez eu atendi um casal, não foi daqui, faz muito tempo isso. Eu era membro de outra igreja, mas eu me lembro muito bem que eles viviam em conflitos e o marido ele era um pouco violento e ele batia só na cabeça da moça. E aí quando eu tomei conhecimento, eu disse, olha, tem que falar, você tem que falar para os seus pais, porque é o seu seguro, o porto seguro, e você volta para sua casa, você vai esperar morrer. Eles tinham uma criança de 5 anos e ele via esse ato de violência desse rapaz com a moça. Sabe o que foi que ele começou a fazer? Quando eu crescer, eu vou matar meu pai. Porque ele via aquele ato de violência. E eu cheguei e disse assim, olha, você precisa separar, porque a Bíblia diz lá em Coríntios que Deus chamou para a gente viver em paz. Tem que viver em paz. Então, muitas vezes são decisões, são escolhas erradas. Você quer ver uma coisa? Quando a Bíblia diz assim, não põe o teu jugo desigual. Aí vai lá, tanto o rapaz como a moça está na igreja, está firme na casa do Senhor, está servindo a Deus, aí resolve namorar uma pessoa que não é crente. Não, porque eu vou orar, fulano vai se converter. Vai dar errado, gente. Uma exceção que se tem não é regra. As pessoas querem pegar uma exceção. Pastor, comigo foi assim. Se foi com você, mas não é regra. A regra é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, não põe o seu jugo desigual. Então, por que eu vou me unir com uma pessoa do qual ela não tem a mesma fé que eu? Não, ela vai me levar a errar, a pecar, e depois eu não tenho mais como cobrar a ela nada. Por quê? Porque fui eu que escolhi o errado. Então, tem que ser agora. Então, as nossas escolhas, as nossas decisões, tudo passa por isso. Agora, voltando para aqui, para esse contexto, o texto sagrado vai dizer que Neemias resolve agora erguer aqueles muros. E aí o que é que ele faz? Ele convoca todo o povo, mas ele convoca os nobres, os magistrados, aqueles que eram doutores, mestres. Eles convocam aqueles que tinham da sociedade, que tinha mais condições.
E ele convoca todo mundo, dizendo assim, ó, em uma mão, você vai segurar a espada. Porque quando o inimigo vier, você vai estar guerreando, defendendo a sua casa, a sua família. E a outra mão, você vai pegar uma pá, você vai pegar uma colher, você vai pegar um cimento, você vai pegar um tijolo, você vai pegar uma pedra e você vai construir, ou seja, não para. Mas a defesa era da família, construa, faça aquilo que precisa ser feito, mas não esqueça da sua família. Tenha os sonhos que você desejar ter, sonhe em grande, mas se a sua família não tiver inserido nesse sonho, não serve de nada. Porque haverá ataques. E você precisa entender isso. E foi justamente isso que Neemias fez. Versículo 13 e 14 mostra justamente essa ideia. Ele está dizendo assim, olha, nós vamos erguer esses muros, porque é proteção para a gente. É segurança para a gente. Não, mas o que é que Tobias está falando? O que é que Sanbalat está fazendo? O que é que Jazim? Não importa o que é que eles estão fazendo ou se levantando. O importa é que nós estamos aqui e Deus está conosco. Então você precisa entender disso. Então a primeira lição que eu aprendo, previna-se do ataque, da tentativa de ridicularizar a família. Olha, o texto vai dizer quem são esses fracos judeus. Você por quê? Porque quando você vai ver a história, alguém já tinha tentado fazer isso e não conseguiu, eles conseguiram parar. É a mesma coisa que alguém chega para você e diz, eu quero ver até onde vai esse casamento. Ei, vai até o final, porque Deus está conosco. Fica ridicularizando a sua vida, o seu casamento, a sua família. Compara um com o outro. Ei, não! Cada um é diferente, cada um tem uma maneira, cada um tem um jeito. Você é diferente dos outros e Deus é com você da maneira que você é. Não permita isso. Você já pensou se Neemias fosse dar ouvido aqui a Tobias e aquela turma que estava ali, Sanbalat? Não, ele disse, deixa eles falarem aí, deixa ele dizer que não vai dar certo, deixa ele dizer que nós somos fracos, mas maior é o nosso Deus que está conosco. Precisamos entender isso. Ou você acha que você não vai ter ataque no seu casamento? Não vigia não, não fique em sentinela não. E foi justamente isso. Aí você pergunta, mas pastor, como é que a gente pode vencer isso? Domínio, controle próprio, sabendo quem você é dentro do casamento. Você precisa saber o seu papel definido de cada um. Não pode inverter valores. Não permita que ninguém venha neutralizar os projetos de Deus para a sua vida no casamento. Não deixe ninguém interferir. Seja pai, seja mãe, seja lá quem quer que seja. Não deixe ninguém interferir, porque casamento de respeito ao casal. Diga amém. Uma coisa é você buscar uma ajuda e um conselho, e assim mesmo tem que buscar naqueles que têm autoridade e propriedade para fazer. Como é que você está à beira de um divórcio, aí vai perguntar a alguém que já está divorciado? Não, ele vai dizer, dá um chute aí e vai viver a tua vida. Nós precisamos entender isso. Ah, você não quer dar satisfação? Então não case, fique solteiro aí. Mas se você casar, vai ter que dar satisfação sim. Quem é esse que não quer? É uma frase que talvez você já ouviu. Na área que Deus quer mais te abençoar, é a área que você mais vai sofrer ataque, e é uma verdade. Não é para você desistir, não é para você recuar, é para você avançar. De um lado pega a espada, do outro lado pega aquilo que você está fazendo, mas não deixe de realizar o projeto que Deus tem para a sua vida. Agora existem dois extremos. Existe a situação que a mulher, ela, na sua insanidade, na sua loucura de não pensar, né? A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela destrói com as suas próprias mãos. E biblicamente, mostrando no texto aqui o exemplo, Esther. Esther vai dizer que o rei estava lá cheio lá de festividade, já fazia um bom tempo, até que ele decide mostrar a beleza da sua esposa Vasti. Esther capítulo 1, versículo 20 vai dizer assim, ó: todo homem deve ser honrado dentro da sua casa pela sua esposa. Que frase foi essa? Que versículo é esse? 1:20. Porque todos os outros chegaram a dizer, ó rei, se o senhor não honrar, não deixar ser honrado por causa de Vasti, todas as outras mulheres vão desonrar os seus maridos dentro de casa. Por isso que dentro de casa, se ele não é honrado, mas lá fora tem alguma coisa errada, irmãos. Muitas vezes o marido lá fora ele é honrado, ele é reverenciado, ele é notório. Dentro de casa ele é um lixo. Escute, amada, escute, pense sobre isso. Dê valor ao seu marido.
Reconheça ele. Se tem alguma coisa que está fora do ajuste, senta com ele e diz, olha, é assim, 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 assim. A mesma coisa a mulher. A mulher, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Toda esposa será tratada pelo marido com dignidade. Você respeita e honra todas as mulheres fora, do trabalho, da faculdade, da igreja, mas dentro de casa você trata a mulher mal, está errado. Tem uns até que espanca. Está errado. Como eu falei agora, o exemplo, agora há pouco eu falei, do rapaz. Não, gente. Não, com dignidade também. Quer respeito, quer honra, então faça também. Quando essas duas coisas, escute, tanto como o homem para a mulher, quando essas situações que são deprimentes e estressantes acontecem, Satanás vai lá e ridiculariza o casamento. Acaba e destrói totalmente essa relação. Por isso que você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Segunda arma, o inimigo utiliza do desprezo. Primeiro ele tenta ridicularizar, depois o desprezo. Para quê? Para atacar. Versículo 2, versículo 3, ó. E falou na presença dos seus irmãos do exército de Samaria, e diz, quem faz esses fracos de Deus, permite-se-lhe a isso, saberá ele, vivificarão nos montes dos pós, que foram, versículo 3, estava com ele Tobias, não basta só, tem outros também, que vão querer desprezar você, que vai vir com palavra de desânimo para você. Será que uma raposa vai vir e vai derrubar esse muro com essas pedras aí? Então você está construindo algo? É seu e do seu marido, é da sua esposa e você. É da sua casa, da sua família, ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso, escute. Não saia propagando por aí as crises, as lutas, as dificuldades que você está vivenciando. Ninguém vai resolver, pelo contrário. Muitas vezes tem pessoas que procuram saber só para estar falando mal. Não, não é por aí. Ó, escute uma coisa, nenhum casamento ele está isento de crises. Não, todo mundo tem suas crises, somos diferentes. Agora tem que saber administrar essas crises, porque o maior triunfo no casamento é você saber administrar. Qual é o conselho que eu dou? Vence na vida aqueles que não desistem com facilidade. Não desistem com facilidade. Ah, eu não deveria ter casado com você. Não fale isso. Tente sentar e ajustar. A sua determinação pode ser a chave da vitória sobre o absurdo da vida. Ou seja, tem coisas que você não entende, não compreende, mas quando você senta e resolve, tudo volta ao tranquilo. Isso é casamento, gente. Casamento não é para ser campo de guerra. Não. Casamento é para você viver uma harmonia, viver paz. Viver no contentamento, na alegria do cônjuge, dos dois ali. A terceira arma de defesa. O inimigo não acredita que você vai conseguir. Olha o que eles vão dizer, darão cabo da obra num só dia. Eles sabiam que o desafio era grande de levantar aqueles muros que estavam caídos. Mas qual foi a estratégia de Neemias? Ei, cada um vai com a sua família em determinado lugar. Ou seja, você, após esse muro aqui, você vai ter a sua casa, então defende o seu lugar. Defenda. É você. Você vai esperar de quem? Você vai esperar alguém de fora? Não, meu irmão. Não, minha irmã. Ei, se agarre com unhas e dentes, como diz a expressão. Mas diga assim, ninguém toca na minha casa, ninguém toca na minha família, ninguém toca no meu casamento, ninguém toca nos meus filhos. É você. Essa responsabilidade Deus deu ao casal, à família, ao pai, à mãe. É como se ele dissesse, ó, tem como restaurar aquilo que já se perdeu? As portas da cidade estavam queimadas. Os muros estavam no chão. Era desafiador? Era. O texto vai dizer que primeiro eles vão reerguer os muros em 52 dias e depois eles vão começar a colocar as 12 portas. Era um desafiador, mas tinha gente ali olhando na brecha. Estava como guardião da sua casa, para defender, para impedir que o inimigo chegasse ali e viesse ridicularizar, zombar, escarnecer, mas eles não pararam, estavam ali. Já pensou que na primeira palavra negativa você para e desiste de tudo? Não, faça isso não. Enquanto vida você estiver aqui, vai ter seus desafios. Tem pessoas que têm problema com álcool. É mais comum nos homens. Tem homem, mas tem mulher também que gosta também da 1 a 51. Mas é mais comum no homem. Tem pessoas que têm problema com alcoolismo.
A vida toda dependente ali, químico disso, com drogas, cocaína, maconha, tanta coisa ruim. Tem pessoas que não conseguem viver sem adulterar. Espírito mal de prostituição. Tem pessoas que a jogatina, vive, gasta todo o seu dinheiro nos jogos, nos vícios do cigarro, enfim, todas essas coisas ruins, na pornografia. A pessoa já está casada, mas é preso à pornografia, a tudo que não presta, não consegue passar um dia sem não ver uma pornografia. Eu sei o que é que eu estou falando, irmãos. Escute, peça a Deus, peça ajuda. Uma vez eu ouvi uma história, um pastor ministrando, e ele falando algo bem interessante. Ele disse que a esposa descobriu que o marido estava assistindo essas coisas de pornografia, tal, essas coisas todas. E aí ele achava que a mulher ia simplesmente desonrar ele, sair falando para todo mundo, etc. tal. E ele disse, sabe, foi aquela mulher porque sentou com ele e disse assim, sente aqui. Esse é o seu problema, esse é o meu problema. Essa é a minha dificuldade, esse é o meu vício. E aí ela perguntou, ele, você quer ajuda? Você precisa, eu preciso de ajuda. O que é que ela fez? Ela ajudou o seu marido. Tem mulher que não faz isso, pelo contrário, sai destruindo a vida do homem, ou seja lá o que for. Escute, se dentro de casa você não tiver o remédio que você precisa, fora é que não tem. É dentro de casa. Casamento, ele serve para isso também. Qual é a importância do casamento, pastor? O casamento faz parte do projeto divino e é o mais importante. A Bíblia diz em Hebreus que digno de honra, dentre as outras coisas, seja o matrimônio. É o casamento. Está escrito. É tão especial que é maior do que o amor de um casal que se tem de um para com o outro. Porque ali está o laço, irmão. Se dentro de uma intimidade do homem e da mulher, quem está presente é Deus. Deus está presente no casamento. Por isso que sexo fora do casamento é pecado. Dentro do casamento, Deus se faz presente. É bênção de Deus. No amor individual do casal, há apenas a visão humana, mas ao se unirem através do casamento, vocês se tornam um elo na corrente divina para preservar a raça humana e para a glória do nome do Senhor. Deus disse assim lá no Éden, crescei e multiplicai-vos, coabitai com a mulher. É projeto de Deus. No amor de um casal, o romantismo vê apenas o sétimo céu da sua felicidade, mas no casamento, recebe uma posição de responsabilidade perante o mundo e a raça humana. É no casamento. As pessoas, quando olham, elas trazem uma identidade do que é uma família de fato, de verdade, irmãos. Aquilo que o mundo lá fora está querendo trazer como família, não serve para aqui para dentro. É o que Deus estabeleceu desde o Éden. Homem, mulher, macho e fêmea e a sua prole. Passou disso, não serve. Casamento é uma instituição sagrada, histórica, atual e eterna. Foi Deus que instituiu o casamento. Foi Deus. Quando você entende isso, você resiste a todos os ataques de Satanás. Por quê, pastor? Porque Deus acredita em você e na família e no casamento. A quarta arma. Depois da palavra de Deus, não existe outra arma de defesa mais eficiente do que a oração. Versículo 4, o que é que Neemias faz? Neemias, ele vê todo aquele ataque do inimigo, sabe, de escarnecer, de zombar. E aí ele vai buscar em Deus, ele diz assim, ouve, ó nosso Deus. Escute uma coisa, haverá situações que você vai conseguir resolver rapidinho. Mas haverá situações no seu casamento, na sua família, na sua casa, que só buscando em Deus. Só buscando em Deus. Insultos não são para você parar. Você que serve a Deus é para que você possa ser como um combustível para buscar em Deus uma resposta. Guarde em silêncio e apresente a Deus a sua petição. Jó viveu o momento mais difícil da sua vida em Jó 35:14. Jó 35:14. Ainda que tu não vês, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. Ninguém está vendo, as coisas não estão acontecendo, mas Deus está vendo todas as coisas. Existe um projeto de um grupo de mulheres que diz que um trabalho de oração de mulheres, muito bacana. Eu já conheci esse trabalho. Mãe de joelhos, filhos em pé. As mulheres que se levantaram como Débora, que é aquele amor sacrificial de um casal que revela a intimidade com Deus, para que os seus filhos possam estar de pé diante do Senhor.
Ei, tem alguma coisa que está passando lá com o teu filho? Busque em Deus em oração. Coloque, dobre o seu joelho para que os seus filhos possam continuar de pé. Cubra a sua família com orações. Profetize bênçãos sem medida sobre a vida deles. Acredite, creia, numa hora Deus vai agir, vai intervir em qualquer situação que seja adversa na história da sua vida e da sua casa e da sua família. Você só não pode desistir. Em quinto lugar, para você ter sucesso contra o ataque do inimigo, tenha a fé mantida em Jesus. Olha o que Jesus vai ensinar em Mateus 7, 24 e 27. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correu rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Onde é que você tem colocado a sua confiança? Ei, escute, priorize sua família como é o maior bem da sua vida, não são as coisas materiais. Tudo isso é passageiro, família não. Você terá casa, você terá família, você terá um lar edificado quando você traz Jesus para o centro de todas as coisas. Irmãos, como é diferente um lar que tem Jesus como centro. Como é diferente um lar que tem Jesus como Senhor da vida de uma família. Como é diferente. Por isso que o texto dizia assim: provai e vede que o Senhor é bom. Nós precisamos todos os dias provar desse amor de Deus na nossa vida. Diga amém. Agora eu quero falar aqui 5 pilares que vai sustentar um casamento. Primeiro, o que é que sustenta o casamento? São tantos, vou colocar 5 aqui. Primeiro, fidelidade. Aonde não tem fidelidade, aonde não tem confiança, irmão, perde tudo. A pior coisa do mundo é quando você se torna uma pessoa infiel. Em todas as áreas. Isso seja num trabalho, e em família, muito mais ainda. Cantares capítulo 4, versículo 12. Jardim fechado és tu. Ou seja, não pode entrar terceiro numa relação conjugal. Não existe isso. Isso é depravação. Não tem como. Se alguma coisa aconteceu na história da sua vida, peça perdão. Busque perdão em Deus. Confesse seu erro, seu pecado. A fidelidade conjugal dá segurança ao casamento e garante a bênção de Deus na vida do casal. É a fidelidade. Para aquelas pessoas que pensam em adulterar, Provérbios capítulo 6, versículo 32. Provérbios 6,32. O que adultera com uma mulher ou com um homem está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é quem pratica tal coisa. Está escrito pela palavra. Todas as pessoas. A Bíblia diz assim: aquele que adultera é somente vergonha e opróbrio para o resto da sua vida. Não tem como. Por isso seja fiel ao seu cônjuge. Segunda coisa, amizade. Cantares 4,9. Arrebataste-me, ó coração, minha irmã, noiva minha. Amizade. É a amizade na perspectiva do tratamento. Que é isso, pastor? Quando se tiver uma dificuldade, você tem alguém em casa que pode compartilhar. Irmão, nós não podemos só compartilhar as vitórias. Existem dores também. Existem fracassos também. Tem hora que muitas vezes você está vivendo um momento de guerra, de fracasso, mas você olha dentro de casa e não consegue porque não tem uma pessoa amiga. Aí vai buscar fora. Aí quer que a amiga diz: ah, rapaz, vai viver a tua vida. Não. Amizade na perspectiva de tratamento, de cuidado, de remédio. Dizendo: ó, eu estou passando por isso aqui, me ajuda em oração. Não basta ser só fiel, precisa ser amigo. Precisa ser amiga, diga amém. Terceira coisa é a santidade. Cantares 2,14. Pomba minha. A expressão da pomba da imaculada. Fidelidade e amizade tem que desembocar em santidade. Viver santo, separado, de forma irrepreensível. Quando chega no livro de Lucas, você vai ver a história de Isabel e Zacarias, irmãos. O texto vai dizer que eles eram avançados em dias, mas eles viviam de forma irrepreensível, ou seja, não havia nada que pudesse repreender a conduta de vida daqueles
daquele homem, daquele casal. Essa semana eu estava lendo nesse texto, eu fiquei parado um tempo só meditando sobre isso. E aí eu pensei, olha como é bom você viver em santidade. E o que é viver em santidade, pastor? Viver separado das coisas do mundo, daquilo que te afasta de Deus, daquilo que te leva a pecar, daquilo que te leva a cobiçar, daquilo que te leva a ficar longe dos propósitos de Deus. O texto vai dizer, e eles viviam de forma irrepreensível. Ou seja, viviam para Deus, não tinham nada que acusar. E por consequência disso, o que aconteceu? O anjo chegou na casa deles, trouxe mensagem. Mesmo na idade avançada, Isabel gerou, nasceu João Batista, dos maiores profetas que a Bíblia vai falar, o último profeta do Antigo Testamento. Então você viver de forma irrepreensível em santidade no casamento, vai ter milagre na tua casa, vai ter resposta de Deus, a bênção de Deus vai chegar sobre a tua casa e tua família. Diga glória a Deus. É isso, gente. Perceba que uma coisa vai gerando outra coisa. Por isso que o marido é o sacerdote que deve levar a esposa a viver uma vida de santidade através da palavra de Deus. Essa expressão. A outra coisa, a apreciação. Cantares capítulo 4, versículo 1. Como és formosa, querida minha, como és formosa. Não basta desejar o outro. É preciso apreciar, honrar e reconhecer. Reconhecimento, honra, apreciação. O amor faz o comum ficar extraordinário. Quando há apreciação, quando há honra, quando há reconhecimento. O casamento floresce quando existe apreciação mútua de um homem com a mulher e a mulher com o homem. Quando os dois se admiram e não têm medo de fazê-lo até de forma publicamente. Isso é bênção de Deus. A apreciação. E por último, submissão devocional. O que é isso, pastor? Cantares capítulo 1, versículo 4, na parte A. Leva-me após ti. É aquilo que Paulo vai escrever em Efésios que eu falei agora há pouco. Qual é o mais difícil, irmão? A mulher se submeter na missão de fazer cumprir do marido, ou o marido se submeter naquilo que Jesus colocou? Que assim como Cristo se deu, ama a igreja e se doou, assim o marido faça também para a mulher. É isso que Deus quer no casamento. Quando foge disso, dá tudo errado. E essa compreensão da mulher de submissão, eu vou me submeter nada no meio. Sim, você precisa submeter. Uma mulher que ela é compreensiva dentro do casamento, que o marido honra, que o marido tem apreciação, ela nunca vai ter dificuldade de submeter ao seu marido, irmão, porque ela é amada por ele. O grande problema é que não existe isso, aí vai ter a dificuldade, porque aquilo que era para o papel do homem fazer, ele não faz, e aí ele exige da mulher aquilo que ele não faz. Por isso que tem confusão, por isso que tem divisões, por isso que tem divórcio. E eu concluo dizendo, zele pela sua família, defenda a sua família, participe com a sua família, vença a ridicularização de quem quer que seja que fale, honrando, tratando com respeito, vença o desprezo, seja lá de quem for. Não permita que ninguém, irmão, parente já está dizendo, é parente. Depois que você casa, por isso que o texto vai dizer, deixará o pai e a mãe e unir-se a sua mulher, se torna um só casal, uma só pessoa. Ei, não deixe ninguém interferir mais não, acabou, ei, sogra, sogro, cunhado, cunhada, ei, aqui você não, aqui não bota o dedo aqui não, aqui sou eu que resolvo. É assim que tem que ser. Vença o desânimo, dando importância ao casamento. Vença os ataques, coração unido no só propósito. Tem alguma dificuldade, tem alguma coisa que precisa ser resolvido? Se une os dois, irmãos. Tire ali 5, 10, 15, 20 minutos, sei lá, o tempo de vocês, mas coloque ele diante do Senhor. Vença todos os obstáculos, a adversidade. Coloque Jesus na frente de tudo. Chame ele para a sua casa. Apresente a ele a sua causa. Apresente a ele o seu casamento, a sua família. E só assim você vai vencer. E só assim você vai fazer cumprir o papel que Deus assim designou para o casamento. A minha palavra é, seja um guardião da sua casa. Seja um guardião da sua família. Faça aquilo que você tem que fazer, mas nunca esqueça da sua família. Foi o que Neemias fez. E eu quero terminar lendo esse versículo 14. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados
e aos restantes do povo: não os temais. Ou seja, o que é que está vindo nos atacar? Qual é a palavra de desânimo que estão trazendo para a gente? O que é que estão dizendo ao nosso respeito? Não importa, Deus está conosco. E é isso que ele estava dizendo assim: lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas, pelas suas famílias. Se levante. Se levante e diga assim: não, Senhor, eu não vou permitir esse ataque de Satanás. Eu vou lutar, eu vou guerrear, e o Senhor vai me dar vitória em todas as áreas da minha vida. Diga amém. Que assim seja sobre a sua vida, que assim seja sobre a sua casa, que esse ano 2023 você possa conquistar muitas coisas, mas que seja para a sua casa e para a sua família. Você pode aplaudir ao Senhor? Coloque de pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos nós temos nossos desafios, irmãos. E geralmente sempre tem coisas que fogem do nosso controle. É aí que entra a intervenção de Deus. Nós não podemos desistir. Nós não podemos recuar. Nós não podemos abandonar. Não. Tem coisas que você não vai ter como resolver. Só se Deus intervir. Se é somente Deus intervindo, o que é que me resta? Orar a Deus. Buscar em Deus. Clamar a Deus. Suplicar a Deus. Aquilo que eu não posso fazer, Deus pode fazer. Aquilo que tiver ao nosso alcance, a gente vai resolvendo. Tem uma situação que eu preciso resolver, vai lá e resolve. Tem um pedido de desculpa, vai lá e pede desculpa, irmão. Ninguém faz menor do que ninguém, você pedindo desculpa e perdão. Você magoou alguém, você falou de forma diferente, vai lá e diz: me desculpa aí, me perdoa. Enfim, se resolve. Só não posso deixar enraizar isso com uma amargura no coração. Por quê? Porque depois que enraiza, fica mais difícil de ser tratado. Porque está lá dentro, Aí vai juntando aquele lixo emocional, não é tratado, e aí se torna pior. Não, seja forte, tenha coragem, busque ajuda naqueles que podem realmente te ajudar, e não que vai pegar a tua história e sair propagando. Antes de tu sair daqui, já está lá nas redes sociais toda a tua história. Não faça isso. Procure as pessoas certas, pessoas que você vai dizer assim: não, essa daqui vai orar por mim, vai me dar uma palavra. Se ela não tiver uma palavra, ele vai dizer assim: nós vamos buscar em Deus uma resposta, e Deus vai trazer uma resposta. Mas não desista. Não desista da sua casa. Não desista dos seus. Não desista da sua família. Amém? Deixa eu perguntar aqui, não custa nada. A gente está no culto de celebração. Um culto onde Jesus é o centro de todas as coisas. E se você está aqui, você nunca entregou a sua vida para Jesus, eu quero convidar você a tomar a decisão mais importante da sua vida. Qual é, pastor? É ter um carro novo, um apartamento? Não, casa de praia, tudo isso é muito bom. A decisão mais importante da sua vida é onde você vai morar eternamente. Eternamente. Porque um dia, tudo que você conquistar nesta terra vai ficar. Mas você precisa morar no céu. E para morar no céu com Jesus, você precisa ter Ele como Senhor da sua vida. Talvez eu estou falando aqui para algumas pessoas que já até serviram a Deus, mas se afastaram, estão longe da casa de Deus. Estão perdidos por aí, sem saber, sem direção. E Deus te trouxe aqui para dizer para você, meu irmão e minha irmã: ei, volta para a minha presença. Volta para a minha casa. Volta para o centro da minha vontade. Então, esses dois grupos de pessoas, você que está afastado ou afastada, não sei. E você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Eu sempre digo que Jesus não é religião. Jesus é o Senhor da nossa vida. Ele veio a essa terra para morrer pelos nossos pecados. Jesus não tinha pecado. E Ele se fez pecador no nosso lugar. Aquela cruz não era para Jesus, era para mim e para você. Mas Ele se colocou no nosso lugar. Para nos perdoar. Cadê a primeira pessoa? Você que está aí, onde você estiver, peça licença, venha entregar a sua vida a Jesus. Venha. Seja jovem, seja homem, seja mulher. Se você está aqui, venha. Deus tem um plano na sua vida. Deus não vai desistir de você. Nós vamos fazer uma canção, enquanto a gente vai estar louvando aqui, você vai ter a oportunidade de aonde você estiver sair e vir receber essa oração. Vem aqui. Eu quero orar pela sua vida. Pode vir. Pode vir. Minha casa será um
bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida. Pode sair do seu lugar. Sai do seu lugar, entrega a sua vida para Jesus. Como um lugar de milagres e oração. Onde Jesus tem prazer em ficar. Onde o Espírito Santo habita. Onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Que seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Glória a Deus. Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Quer fazer uma aliança com Deus? Eu não estou chamando você para a nossa igreja. Eu quero que você entregue a sua vida a Jesus. Se você tiver uma igreja perto da sua casa, do qual você vai se sentir melhor lá, fica lá. Você que está afastado, volta para a tua igreja que você fazia parte lá. Se você quiser ficar conosco, vai ser muito bem acolhido aqui, isso eu lhe garanto. O importante é a sua alma ser salva para Cristo. Volto a repetir. Jesus não é religião. Se você tem a sua religião e está feliz com ela, fique com ela. Agora, se você entende que Jesus é o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador, e que somente por meio dele nós podemos morar eternamente com ele, então você precisa entregar a sua vida a Jesus. Vou perguntar pela última vez. Há mais alguém no nosso meio, além desse casal que está aqui, e quer entregar a sua vida a Cristo, quer fazer uma aliança com o Senhor, quer voltar para a igreja, quer entregar a sua vida, retornar para a casa do Pai? Se tiver, me dê um sinal bem alto, que aí eu vou entender que você está aceitando a Cristo ou voltando para Jesus. Há alguém mais? Em nome de Jesus, você é livre para fazer essa decisão. Ninguém vai te obrigar a nada. O mínimo que alguém pode perguntar que conheça você, se você quer ir lá, eu vou com você lá na frente. É o que o mínimo que pode fazer. Mas a decisão, a escolha é sua. Ninguém pode salvar ninguém aqui. É Cristo que salva. É Cristo que salva. E se você está aqui é porque Deus tem um plano na sua vida. Você poderia estar em qualquer outro lugar do mundo, mas aprove ao Senhor estar nesse lugar, nesta noite. Em nome de Jesus. Há alguém mais e quer voltar para Jesus ou entregar a sua vida a Cristo? Posso encerrar aqui? A decisão é a escolha sua. Você jamais poderá dizer diante de Deus quando estiver com Ele que nunca teve uma oportunidade. É você que está abrindo mão desta oportunidade. Igreja, estenda a sua mão para cá. Vamos orar pela vida desse casal. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento essa moça, eu te apresento esse rapaz diante do teu altar. Te peço perdão dos pecados sobre a vida deles e te peço que tu escreva o nome deles no livro da vida. Que a partir de hoje eles possam se tornar instrumento nas tuas mãos para abençoar não somente a vida deles, a casa deles, as famílias deles, mas outras pessoas que cruzarem os seus caminhos. Sê com eles em tudo, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha aqui, ó. Bem-vindo à família de Vec. Jesus tem uma nova história para você. Parabéns, essa foi a melhor decisão da sua vida. Aqui é a sua casa, tá bom? Seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe, a você também. Vocês vão ganhar também 2 presentes da igreja, que são 2 livros, tá bom? Para você estar lendo, tá bom? E outra coisa também, dá uma olhadinha para lá. Olha lá, todo mundo lá. Essa é a nova família de vocês, tá bom? Deus abençoe. Segue aqui esses conselheiros. Pastor Nanini.
Glória a Deus. Meus irmãos, o pastor também me deu um minutinho aqui rápido, prometo que vou ser bem rápido, vocês já estão de pé. Queria expressar minha gratidão a cada um de vocês, né? O vídeo que foi preparado conta um pouquinho só da minha história aqui nessa casa, e é o lugar onde eu me rendi a Jesus. Cerca de 11 anos atrás eu entreguei minha vida ao Senhor, e graças a Ele, essa casa tem sido formação do meu caráter, da minha casa, da minha família. Eu agradeço a Deus pela vida do meu pastor, que tem sido meu pastor há mais de 10 anos, e muito está ficando no meu coração sempre do que ele tem falado com a sua casa. Agradeço a minha esposa, sem ela não estaria aqui, foi ela que me ganhou para Jesus. Eu não vou citar outros nomes, porque senão eu poderia ser um pouco injusto com alguém, mas eu tenho o prazer de dizer que eu tenho muitos amigos nessa casa, muitas pessoas que nos relacionamos, que estamos desde o começo, outros que foram chegando ao longo do caminho, e que para mim é uma honra poder caminhar com cada um de vocês. Então, muito obrigado pelo coração, pela vida, por cada palavra, por cada abraço. E é daqui para frente, vamos seguir avante, que eu gosto de falar, e que o Senhor continue abençoando a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe você, tá bom? Vamos orar? Obrigado. Vamos orar ao Senhor e agradecer por essa noite. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor falou ao nosso coração no que é o centro do teu propósito para toda a humanidade, que é a família. Então eu peço que essa palavra, Pai, tenha um lugar certo nos nossos corações, que possamos ver a nossa casa rendida ao Senhor cada vez mais, que os nossos filhos, assim como estamos declarando agora no texto do mês, que os nossos filhos vivam a prosperidade de pais que amam ao Senhor e que vivem segundo a sua justiça, Senhor. Nos leve na paz do Senhor, na tua proteção, acampa os teus anjos ao nosso redor, nos dê um retorno abençoado, e que essa semana, Pai, seja mais uma vez uma semana de bênçãos, de respostas, e o mais importante, cheia da tua presença. Nos conduz em tua palavra, essa é a nossa oração e nós a fazemos, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Abra assim a sua mão, que o grande amor de Deus, o nosso Pai maravilhoso, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, que as consolações, o poder e a presença do Espírito Santo esteja sempre sobre a tua vida. E você concorda dizendo lindo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.